Olá! Hoje nós vamos falar sobre gestão emocional. A forma como nós lidamos com o dinheiro é 100% emocional. E aqui eu quero contar para vocês uma história. Uma história que inicia no início de todas as coisas, no início de uma humanidade, no início da forma como a humanidade começou a lidar com o dinheiro. Quando nós vemos a história dos judeus, por exemplo, que é o povo mais rico e mais próspero da terra, vemos alguns princípios que são cumpridos de forma diligente. E existe um livro que se chama Livro da Sabedoria, escrito por um homem que foi o homem mais sábio, segundo a história nos relata, de toda a humanidade. Esse homem, com toda a sua sabedoria, também foi o homem mais rico de toda a história da humanidade. Ele se chamava Salomão. E Salomão, quando foi intitulado a rei, chega até Deus e em oração pede para que ele venha abençoá-lo com sabedoria. Sabedoria para conseguir gerir um reinado, conseguir gerir um povo, sem que tivesse, de alguma forma, algum erro que denotasse algum fracasso para aquela sua função. Deus se agrada tanto desse pedido que não só dá a ele sabedoria, mas como tamanha riqueza que nenhum homem na história da humanidade chegasse aos pés de Salomão, de tantas riquezas e de tantos bens que esse homem teria. A pergunta que eu faço é: se a riqueza, se o dinheiro não fosse algo que trouxesse felicidade, trouxesse um desfrute emocional positivo, por que seria então que Deus daria tanta riqueza para um homem que só pediu sabedoria? Porque a riqueza, ela pode trazer sim felicidade. E muitas vezes nós temos esse paradigma, uma frase negativa na nossa vida, dizendo que dinheiro não traz felicidade. Claro que traz. Dinheiro traz conforto, dinheiro traz alegria, dinheiro traz prosperidade, dinheiro traz segurança, dinheiro traz liberdade. Mas o amor ao dinheiro traz sim raízes de males, porque nós vemos o dinheiro, quando temos amor a ele, como uma forma de poder, de ganância, e não como ele pode nos proporcionar alegria, felicidade, não só a nós, como ao outro. Dois textos que eu peguei dos livros de sabedoria desse grande homem sábio que pediu sabedoria e recebeu riquezas infindas. O primeiro livro, que é de Eclesiastes, no capítulo 5, versículo 9, diz assim: e quando Deus concede riquezas e bens a alguém, ele o capacita a desfrutá-los e a aceitar a sua sorte, a ser feliz em seu trabalho. Isso é um presente de Deus. Então, quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte, a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Três coisas importantes que nós podemos tirar desse livro de sabedoria. A primeira: Deus concede riquezas. E aí você pode ser até uma pessoa que não acredita em Deus, ou possa ser uma pessoa que não seja criacionista. Eu não estou dizendo sobre religião, sobre fé ou sobre qualquer outra coisa. Estou dizendo sobre fatos. Existem riquezas que são riquezas que foram dadas à terra e que nós temos o dever de administrá-las. Aqui esse texto de um homem muito sábio, que foi o homem mais rico de toda a história da humanidade, diz que Deus te concede riquezas. Então o primeiro ponto é: lhe foi concedido riquezas e bens. O segundo ponto desse texto é: Deus te capacita a desfrutá-los. Então, muitas vezes, existem pessoas que sim, têm a concessão de receber o dinheiro, têm muito dinheiro, mas não conseguem desfrutá-los. Então, às vezes, nós olhamos para pessoas prósperas financeiramente e dizemos assim: nossa, fulano tem muito dinheiro, mas não consegue ser feliz. O Michael Jackson foi muito rico, mas nunca foi feliz. Ok, mas o quanto ele de fato se sentiu capacitado a desfrutá-lo, de tudo aquilo que Deus havia dado a ele, de tudo aquilo que foi concedido a dar a ele. O terceiro ponto é: você precisa aceitar
Você sabia que o dinheiro gosta de ir para as mãos de pessoas que aceitam ele de bom grado, que dá a ele sentido de propósito? Ah, Alessandra, mas o dinheiro ele não é uma pessoa. Mas existe algo por trás do dinheiro que permeia toda uma vida e que nos conduz na forma de lidar de forma assertiva ou não com ele. Quer ver? Outro texto que eu peguei é: a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. Por que eu trouxe esses dois textos para que a gente pudesse refletir? Os judeus, que são o povo mais rico da terra, sendo eles representando 0,02% no número da população mundial, que hoje já deve estar chegando aí a 8 bilhões de habitantes na Terra, como pode ele ter superado tantas dores, tantas situações, a chegarem ao ponto de serem os homens, o povo mais rico da Terra? A sabedoria do povo judeu em lidar e a forma como eles lidam com o dinheiro é o que de fato faz toda a diferença. Eles entendem esses 4 pilares importantes que eu vou falar para você. O primeiro pilar do dinheiro é espiritualidade. Há uma espiritualidade por detrás da concepção do dinheiro. Há uma espiritualidade que torna o dinheiro uma energia viva na sua vida. E essa espiritualidade é quando você percebe essa palavrinha que nós falamos em Eclesiastes 5:19. Lhe foi concedido. A espiritualidade é a concessão que lhe foi entregue das mãos do Criador, que lhe foi entregue das mãos daquele que deu todas as riquezas para a terra. Essa concessão é o que permeia o pilar espiritual do dinheiro. Você já recebeu o direito de ter o dinheiro. Então, o primeiro ponto é: se perceba nessa contextualização espiritual e entenda, lhe foi concedido. Você já recebeu o direito de ter o dinheiro. O segundo pilar importante do dinheiro é a emoção. A forma como eu lido com o dinheiro é 100% emocional. A emoção no que permeia a vida ao redor, por detrás do dinheiro, é a permissão que lhe foi dada para receber esse dinheiro, para ter essa concessão do dinheiro. E olha o que diz: você foi capacitado a desfrutá-lo. Você precisa aceitar, e aceitar é se permitir receber de bom grado e de forma diligente a concessão do dinheiro. Então, o primeiro pilar, espiritualidade, é a concessão, o direito que já te foi dado. O segundo pilar é a emoção, a forma como eu lido com o dinheiro, é a 100% emocional, tem 100% a ver com em relação à forma como eu aprendi, através da minha família, através da educação que eu tive, com o olhar ao dinheiro. E não é uma educação financeira, é como eu percebi a forma como a minha família sempre lidou com dinheiro. Ah, é muito difícil ganhar dinheiro. Nossa, dinheiro é uma dificuldade, você tem que ralar muito. Quem é rico é corrupto. Ninguém consegue ser rico trabalhando, né? Ou então, se você já tem o seu saláriozinho, o seu dinheirinho, tá ok, tá muito bom. O importante é você ter comida e uma casa para morar. Essas crenças vão permeando a sua emoção, o quanto você se permite ou não em ter o dinheiro. Então, o segundo pilar, emoção, é a permissão, o quanto você é liberado emocionalmente para ter dinheiro. O terceiro ponto é o conhecimento. E o conhecimento gera clareza. O conhecimento é a clareza, o quanto eu conheço sobre a minha história familiar em relação ao dinheiro, e isso acabará determinando as minhas decisões. É preciso que você conheça e reconheça toda a forma que lhe foi entregue emocionalmente, comportamentalmente, da forma como você lidou com o dinheiro e como a sua família lidava com o dinheiro até então.
Conhecer a sua história é muito importante para que você comece a quebrar os paradigmas. Os paradigmas só são quebrados, as crenças só são quebradas quando eu conheço e reconheço que aquilo de fato tem me paralisado. Então, não há domínio sem conhecimento. O quanto eu conheço é o quanto eu vou dominar. Conheça a sua história e, a partir dela, decida de que forma você vai passar a lidar com o dinheiro. E o quarto pilar é a grande sabedoria. A sabedoria que esse homem rico, que esse homem que foi intitulado a rei tão jovem, com uma missão tão importante que ele havia recebido do seu pai, essa sabedoria foi que ajudou e ajustou todo o comportamento dele para a grande missão que ele tinha, que era gerar um templo, né? Fazer o grande templo do Deus de Israel. Então perceba que sem sabedoria eu não consigo ter o entendimento exato da forma como eu vou gerir o meu dinheiro. Então a sabedoria é o poder, é o quanto você se empodera de ter uma autonomia, ou seja, de você ser autônomo das suas decisões, do dizer sim, do dizer não, do mudar os seus hábitos, o seu comportamento em relação à forma como você lida com o dinheiro. A sabedoria lhe é entregue para que seja gerado em você o poder. Não adianta a pessoa ter a concessão, ter a permissão, se não tiver sabedoria. Ela vai perder absolutamente tudo. A sua emoção vai te roubar. Então é preciso você conhecer e então você ter, através do conhecimento dessa clareza, adquirir o poder, né? A autonomia, a excelência de receber o dinheiro e de gerir. Então entenda, por detrás do seu comportamento com o dinheiro, por detrás da sua permissão ou não, existem 4 pilares importantes: espiritual, emocional, de conhecimento e de sabedoria. Conheça a sua história e se liberte. Aqui nós vamos aprender a crescer e aparecer. Cresça e apareça. Até o próximo vídeo. Um beijo e até lá.